Eu não sei vocês, mas eu acredito que as pessoas que falam e pensam sobre investimentos, que vivem a rotina de saber como é investir, leem, pelo menos um pouco. O meu parco conhecimento sobre finanças veio majoritariamente de livros. Temos alguns clássicos maravilhosos que todo mundo conhece: Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pensar Enriquece, A Bola de Neve, O Investidor Inteligente, diversos livros, nem todos necessariamente focando em fórmulas matemáticas, né? Mas hoje eu quero falar de um livro que foi um dos últimos que eu li sobre finanças, que se chama A Psicologia Financeira. Fui pegar meu Kindle pra mostrar a capa e eu lembrei que eu li no celular, mas baixei ele aqui. A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Eu sou de humanas e eu gosto muito de livros de finanças que não falam exclusivamente do caráter matemático. Eu gosto de ler sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento, e eu acho que finanças comportamentais é uma vasta área e é muito interessante. Eu sou meio jovem mística, nem tão jovem, nem tão mística, mas eu gosto de fazer uma interseccionalidade de temáticas, porque nada é exclusivo. Todas as áreas da nossa vida de alguma forma conversam entre si. E no caso de finanças, a gente vive as emoções e são as emoções que definem quais são as nossas escolhas financeiras, independentemente de qualquer cálculo matemático. E é justamente isso que a psicologia financeira fala. O autor aborda bastante essas temáticas. Morgan Housel elenca 5 ideias relativamente fáceis de aplicar na rotina diária, que eu elenquei aqui para falar mais ou menos sobre o livro, um pouquinho. Calma que eu fiz anotações. O primeiro item é: poupar é mais importante do que ganhar muito. Sim e não, né? Porque quanto mais você tem, mais você pode poupar. Mas poupar é o princípio de tudo. Se você não aprende a poupar desde o seu primeiro salário, o dia que você estiver ganhando 100 mil reais, você não vai juntar dinheiro, vai continuar gastando 100 mil reais ou mais e estar no negativo. E olha como eu estou otimista hoje. Eu disse quando, não se você ganhar 100 mil reais por mês. Olha só. Para o infinito e além. Assim, poupar é muito importante, porque é a base de tudo. É óbvio que se você poupar sua vida inteira, mesmo tendo uma renda baixa, isso vai te colocar na frente de muitas pessoas e vai te dar uma certa tranquilidade. Mas o ideal é que a gente sempre tente aumentar a nossa renda para poder poupar cada vez mais e não ficar tão dependente da força de trabalho que nos gera a renda. Segundo item, super conhecido por todos, que é ter sempre uma margem de segurança, a famosa reserva de emergência. Eu gosto de chamar apenas de reserva de dinheiro. Já falei que eu sou jovem mística, né? E eu acredito nas palavras, no poder das palavras. Então, não quero nada negativo na minha vida. Se eu chamar de reserva de emergência, parece que eu estou esperando que aconteça alguma emergência. Eu não quero emergência nenhuma, eu quero tudo planejado, tudo bonitinho, tudo organizado. Reserva de dinheiro. Decido o que eu quero fazer quando quiser, se for o momento, enfim. Já que o primeiro ensinamento dele foi sobre poupar, o segundo é de ter essa reserva de emergência. Via de regra, estipula-se que todo mundo deve ter pelo menos 6 meses dos seus gastos fixos mensais. 6 meses da sua renda, né? Vamos estipular assim. 6 meses da sua renda. Ponto importante. Em renda fixa, em investimentos de renda fixa com liquidez diária, porque se é um dinheiro para reserva de emergência ou não, que é para ser usado em um momento inesperado, você precisa ter fácil acesso a ele. Então, a rentabilidade não importa tanto assim. Se você se sente confortável deixando na poupança, então deixa na poupança. Esse dinheiro não é para ser mexido e não é para ele render. Se render, melhor, ótimo. Quiser botar numa caixinha de 100% do CDI, tudo bem, beleza. Mas o foco não é fazer ele rentabilizar, é fazer ele ser o seu colchão de segurança, é ele te dar paz. E esse é um dos motivos do porquê eu durmo tão bem. Eu tenho a minha reserva de emergência bem organizadinha. Isso me dá uma paz assim, ó. Ai, consigo dormir sabendo que amanhã eu vou continuar tendo dinheiro. A terceira dica é que o tempo é o maior aliado dos seus investimentos. Nada mais do que a verdade, principalmente se falarmos dos juros compostos. No livro, ele cita o exemplo de um faxineiro, acho que juntou 8 milhões de dólares ao longo de uma vida inteira. Só que acho que só ficaram sabendo após a morte dele, os herdeiros, então também não acho isso muito interessante. Mas o ponto é que, sim, é o tempo que faz o seu investimento render cada vez mais. Usando esse gancho, podemos pegar o exemplo do Warren Buffett. Buffett.
Não sei como pronunciar. Ele fez a mesma coisa. O investidor mais trilhardário do mundo, o maior investidor do mundo, que tá, acho que há mais tempo na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, no caso, é o maior investidor do mundo porque ele tem 95 anos e investe desde os 10. Então são 85 anos de juros compostos. E tem empresas que surgiram e desapareceram no meio desse caminho e ele continua investindo. Então o segredo é ter dinheiro e esperar o tempo passar. A questão é que a gente tem pressa. Eu tenho, pelo menos. Mas ninguém bate os juros compostos. E os juros compostos só funcionam com o passar do tempo. Acho que nem os bitcoiners conseguiram essa façanha de 80 anos de investimento terem um lucro tão exponencial. Ainda, né? Porque Bitcoin, meu Deus, acho que não vai parar de subir nunca. Inclusive, vocês investem em Bitcoin? Me contem aqui. Quarto item. Parar de comparar a sua vida financeira com a dos outros. E essa aqui pega em muita gente. Sem simplificar com frase clichê, igual aquela, você compra coisas que não precisa para impressionar pessoas que você não gosta. Não, menos raso do que isso. Não é nem isso, mas viver custa dinheiro, fato. As experiências da vida têm um custo. Até nossos pulmões cobram oxigênio da gente para nos manter vivos. Então, qualquer atividade a mais, seja para estar perto de quem se ama, seja para se presentear depois de uma semana filha da puta de trabalho, vai custar algo, financeiramente falando, principalmente. E o grande problema aqui é quando a gente não se conhece, ou ao menos não conhece o próprio bolso, o tamanho do próprio bolso. Se a gente não conhece os nossos limites financeiros, a gente vai na onda dos outros, frequente locais e eventos que talvez naquele momento não façam muito sentido para a realidade financeira que a gente está vivendo. E daí, se você não vai, você começa a se sentir mal, porque, poxa, como que os outros conseguem e eu não consigo? Meu Deus, eu também preciso aproveitar, a vida é uma só. Novamente, que nem eu falei lá no início. As nossas escolhas financeiras são totalmente emocionais. E assim, eu entendo essa motivação. Faz sentido, porque são as nossas necessidades, é a nossa vida, é o que a gente quer experienciar. Mas é muito importante ter autoconhecimento para saber o que você realmente quer, o que é realmente importante para você e se vale a pena você usufruir de algo neste momento para deixar para resolver outra situação lá na frente. Talvez não seria melhor hoje, neste dia, neste local, não ir em tal evento para ter dinheiro para fazer uma outra coisa que você queira mais daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano? Não sei. Talvez gastar menos em festas para fazer uma viagem mais legal que você quer. São escolhas que devem ser feitas de maneira muito cautelosa. O quinto e último item que eu separei aqui, que eu acho que é o mais importante do mote do livro todo, que é o controlar o seu comportamento, não o do mercado. Essa aqui me pega bastante porque sim, ele tem razão, mas não é tão simples quando a gente pega por base um país como o Brasil, que tem uma desigualdade gritante. As pessoas vêm de diferentes locais, de diferentes realidades de vida, e eu não acredito muito em meritocracia. Ela não é justa, ela te favorece dependendo de onde você começa. Eu entendo que a gente colhe os louros do que a gente vai atrás e do que a gente planta, mas não existe a mesma possibilidade para todas as pessoas. Primeiro de tudo porque as pessoas são diferentes, elas querem coisas diferentes. E tá tudo certo, não existe só um caminho. Mas eu entendo o ponto quando ele fala que quem quebra na bolsa, não é nem ele que fala, né? Isso é sabido por todos. Que quem quebra na bolsa é quem não tem emocional para sustentar a oscilação do mercado. E isso é a mais pura verdade. Os maiores erros que as pessoas cometem não são erros de cálculo, são erros de premissa, são erros de decisão. Dinheiro é emocional. Tudo que compramos é por emoção. Não se iludam tentando achar racionalidade nas decisões financeiras. Não existe. Elas são apenas desculpas pra gente se sentir bem em relação à maneira como usamos o dinheiro. E tá tudo bem, é assim mesmo, faz parte. O Morgan Housel também faz algumas considerações interessantes após o boom pós-guerra que teve nos Estados Unidos, o que explica muito dos ciclos econômicos que vieram depois, até aquela bolha de 2008, bolha imobiliária. E ele faz uma brilhante distinção entre riqueza e fortuna. Porque ficar rico é uma coisa, permanecer rico é outra. E a riqueza, ela é aparente para os outros. Seu carro, sua casa, suas viagens. Enquanto a fortuna é invisível, é o dinheiro que você não gastou, que ninguém sabe que você tem. Não necessariamente elas são excludentes, mas não tem como você ter certeza que aquela pessoa que tem um carrão, uma casona, viaja bastante, realmente consegue sustentar esse padrão de vida sem dívidas. De repente, ela só está gerando dívida no cartão de crédito.
Como que você vai saber? Isso independe da renda, tá? É uma questão muito mais emocional de escolha. Um outro ponto que me deixou fascinada foi descobrir que existe uma expressão chamada reatância psicológica. Eu não fazia ideia que existia essa expressão e que tem um estudo por trás disso, porque na verdade me parece uma coisa extremamente infantil, porque nós somos além de crianças crescidas, não é mesmo? E essa reatância psicológica, ela não se aplica apenas a dinheiro, ela se aplica em todas as áreas da vida. É como se você tivesse 10 anos de idade e você estivesse indo pro banheiro tomar banho, mas aí vem a sua mãe e fala: fulano, vai tomar banho. Automaticamente você para e não vai. Só pelo prazer de poder dizer não, de decidir, de tomar as rédeas das decisões da sua vida. É por isso que a gente reclama tanto de chefe, CLT, bater ponto. Nada mais castrador do que vender horas de trabalho para fazer alguma coisa que outra pessoa quer, do jeito que ela quer, no horário que ela quer. E isso se dá porque quando notamos que perdemos a nossa liberdade, automaticamente já não queremos mais aquilo. É tudo sobre controle, ou a falta de controle que nós temos em diversas situações da nossa vida. E aí, como é que fica pequeno investidor aqui sem poder controlar absolutamente nada do que acontece no mercado? Voltamos ao quinto item que eu citei lá atrás. O que eu posso controlar é o meu comportamento. Pensar antes de agir para organizar uma carteira que faça sentido para mim e não me deixe insegura com as oscilações do mercado. Agora me diz, de que lugar eu conseguiria tirar tantos insights variados sobre um assunto bem específico que não fosse um livro? Ler é bom demais, gente. Vocês precisam disso na vida de vocês. Eu não sei se vocês leem, se vocês não leem, se vocês têm o hábito, se vocês querem adquirir, mas eu recomendo leitura para todo mundo. E não precisa ser livro técnico, nem didático, nem de finanças. Pode ser qualquer coisa. Leia, expanda horizontes, sabe? Aprenda, se interesse. Não sei, eu sou curiosa. Eu não entendo quem não tem curiosidade. Aproveita e comenta aqui embaixo, me dizendo quais os livros que você recomenda. Qual livro que você gostou e indicaria? Pode ser sobre qualquer tema. Não precisa ser finanças, tá? Aliás, qual seria o livro que você acha que todo mundo deveria ler? Fala pra mim aqui embaixo. Beijo, valeu, falou!